naquele que me fortalece. Então esse é o contexto da afirmação de Paulo. Quantos de nós hoje podemos nos apropriar dessa afirmação e dizer: tudo posso naquele que me fortalece? Muitas vezes nós não nos apropriamos daquilo que está descrito na palavra por falta de conhecimento. Então nós vamos aqui nos aprofundar mais naquilo que Paulo diz. Ele começa assim: tudo. Em outras versões que nós lemos, diz todas as coisas. O que quer dizer tudo? Tudo envolve um todo. É algo que é um inteiro. Um inteiro. É uma totalidade. É aquilo que é importante e essencial. O que de fato nos conta. Tudo é um todo. É algo inteiro. Então Paulo diz assim: tudo que me importa, tudo que me é essencial, isso eu tenho. Em João 3,35, nós vemos a declaração assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Todas as coisas significa o quê? Tudo, o inteiro. Tudo que nós podemos imaginar. E muito mais daquilo que nós podemos imaginar. Quando nós colocamos tudo na dimensão de Deus, nós percebemos o quanto nós somos limitados. Porque em Jeremias 29:11 vai falar assim, que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Assim como em Isaías 59:9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, por que nós temos tanta dificuldade de nos apropriar de algumas afirmações como essa? Porque nós analisamos com a nossa visão humana, que é carnal e limitada. E os pensamentos de Deus, eles são mais altos que os nossos. Quando Paulo coloca tudo, e quando nós vemos a afirmação de João, que todas as coisas o Pai entregou na mão do Filho, na mão de Jesus, todas as coisas são todas as coisas. Tudo que nós podemos imaginar e tudo aquilo que não passa pelos nossos pensamentos e pela nossa imaginação, tudo isso Deus coloca na mão de quem? Do Filho. Ele coloca na mão de Jesus Cristo. Se nós voltarmos um pouquinho mais em Gênesis, nós vamos ver a criação, que Deus criou todas as coisas. Tudo que nós podemos contemplar com os olhos naturais foram gerados no coração de Deus e depois tragos à existência pelo poder da sua palavra. Então todas as coisas, tudo está no coração de Deus. Então antes de qualquer coisa, nós temos que nos aproximar de Deus para começar a pensar e a imaginar como Deus pensa. Assim nós vamos ter a dimensão do que significa a afirmação de Paulo: tudo ou todas as coisas. O que significa isso? Mediante não o nosso pensamento natural, carnal, limitado, mas mediante ao pensamento de Deus. Paulo está afirmando: tudo posso. Ele entendeu o que significa tudo. E ele diz assim: eu sei o que é esse tudo, e eu estou te afirmando que eu posso cumprir esse tudo. Por que ele podia? Ele estava afirmando que ele podia cumprir esse tudo. O que é o poder? A ação de poder, ela vem relacionada a uma capacidade. Ele está dizendo assim: eu tenho capacidade de fazer isso, porque eu fui capacitado. Eu tenho vontade, eu tenho oportunidade, eu tenho as ferramentas necessárias para a realização disso. Por que Paulo diz isso? Lá em Timóteo 1,7,
Ele traz a explicação para o seu filho na fé do que significa isso. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Quem nos deu? Deus, através do seu Espírito Santo. Então Paulo ele afirma que para Timóteo que a capacitação não vem dele. Não é porque ele era um homem letrado, porque Paulo era. Ele fala, eu sou fariseu de fariseus. Paulo estudou os pés de Gamaliel, ele conhecia toda a religião, ele conhecia toda a doutrina. E depois da sua conversão, ele podia afirmar que ele conhecia Jesus, porque ele teve um encontro real com Jesus. Então ele podia se afirmar na sua própria capacidade, porque ele tinha conhecimento para isso. Mas ele diz para Timóteo, não vem de mim, não vem de você. Ele está ensinando, ele está discipulando Timóteo. Então ele está mostrando para Timóteo, não vem de você, porque Deus nos deu o Espírito. Jesus ele fala para os discípulos em determinada ocasião que ele precisava ir ao Pai. Ele precisava voltar para o Pai. Porque se ele não voltasse para o Pai, não seria enviado o Consolador. Não seria enviado o Espírito Santo. E seria o Espírito Santo que seria o nosso auxiliador, que nos capacitaria, que nos faria lembrar tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. Ele estava falando para os discípulos que o Espírito Santo os lembraria de tudo aquilo que ele tinha ensinado para os discípulos. Então, se Jesus não tivesse voltado ao Pai, o Espírito Santo não seria enviado para trabalhar conosco, em cooperação conosco, para nos capacitar, para nos dar as ferramentas necessárias. Então, Deus ele deixa as ferramentas necessárias através do Espírito Santo para que nós possamos cumprir. Para que assim como Paulo, nós venhamos a dizer, eu posso, mas não firmado na minha e na sua capacidade, no meio do seu entendimento, nas habilidades que adquirimos ao longo da vida, mas firmados na ação e na certeza da ação do Espírito Santo dentro de nós. Porque é o Espírito Santo que vai nos fazer lembrar a palavra que nós lemos. É o Espírito Santo que vai nos constranger. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, ele nos convence do juízo e nos convence da justiça de Deus. É Ele que vai nos mostrar quando nós estamos errando. Mas é Ele que vai nos mostrar que esse erro que nós estamos cometendo tem um juízo, tem uma consequência. Mas que se nós nos voltarmos para Jesus e nos arrependermos, existe a justiça de Deus que há sobre nós. Então é Ele que vai agir na nossa vida, nos moldando, nos dando ferramentas, nos ensinando a manusear as ferramentas que vêm do céu, para que a graça de Deus seja manifesta na nossa vida. Porque quando nós usamos as ferramentas que são do alto, nós possibilitamos que a graça ela flua sobre a nossa vida, que o Espírito Santo haja e que a vontade de Deus se manifeste em nós. Então Paulo ele está dizendo assim, eu posso porque eu entendi isso. Eu posso porque eu conheci o Espírito Santo. Eu posso porque eu permito que Ele haja na minha vida, mostrando aquilo que eu devo fazer, como eu devo agir, como eu devo me portar, o que é necessário mudar em mim para que a graça dele seja manifesta. Por isso eu posso. E ele continua naquele é uma junção de duas palavras que indica a ação de uma pessoa que está afastada de mim, de uma pessoa que não está comigo naquele momento. Então falar naquele lugar é um lugar onde eu não estou naquele momento. Aquela pessoa não está comigo no momento. E quem Paulo está se referindo? A Jesus Cristo.
diz: em Cristo que me fortalece. Ele não está comigo agora. Ele foi para o Pai, mas Ele enviou aquele que permitiria que eu fosse fortalecido. Ele reconhece que é por causa de Jesus. Paulo não conheceu Jesus em carne. Paulo conheceu Jesus em espírito quando Jesus aparece para ele. Por isso que ele se refere naquele. Eu não vivenciei, eu não presenciei o dia a dia com ele, mas eu sei que é por causa dele, por causa do sacrifício dele, por causa da ação voluntária, mesmo sendo inocente. Ele se sacrificou pela minha vida, e é por causa desse sacrifício que eu consigo me apropriar de todas as coisas que o Pai preparou para mim, de todas as coisas que o Pai disponibiliza no céu para mim como filho. Ele reconhecia que não era nele, que era em Cristo que estaria a capacitação, era em Cristo que estaria a ferramenta necessária para que ele fosse fortalecido. Então assim, Paulo continua. Em Romanos 8:26, nós vemos a afirmação de Paulo também. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos que não têm descrição. Então Paulo aqui ele diz: eu sei, e você também deveria reconhecer que nós temos fraquezas, mas que existe sim um recurso para as nossas fraquezas, uma ajuda sobrenatural para que nós venhamos a vencer as nossas fraquezas. E é através do Espírito Santo que essa ajuda chega nas nossas vidas. Nunca foi a intenção de Deus, nunca foi o objetivo de Deus deixar os seus filhos desamparados. Mesmo com o pecado agindo nos nossos corações, mesmo com a nossa natureza contaminada pelo pecado. O que é o pecado? É aquilo que nos impede de nos aproximar de Deus, é aquilo que nos afasta de Deus. Mesmo sabendo disso, nunca foi a intenção de Deus nos manter afastados dele. Antes disso, a prioridade no coração de Deus, ter o homem perto dele, ter o homem ligado com ele. Por isso Jesus Cristo foi enviado. Por isso Jesus se ofereceu para que o Pai pudesse ter esse contato conosco. E hoje nós permitimos que as nossas fraquezas nos afastem de Deus. Porque é muito mais fácil, muito mais cômodo eu dizer: eu não consigo, eu não posso, eu sou fraco, e parar aí. Essa é a nossa maior fraqueza, digamos assim, o nosso maior pecado. Eu admito a minha falha, eu admito que eu não consigo e eu paro por aí. Mas por mim mesmo, pela minha própria capacidade, pela própria capacidade do homem, o homem não pode se aproximar de Deus. Por isso Jesus Cristo foi enviado. Quando nós, além da dimensão real que nós temos da nossa fraqueza, nós conseguimos entender o sacrifício de Jesus Cristo, eu dou o passo necessário para que algo mude na minha vida, para que eu verdadeiramente seja transformado. Eu digo assim: eu não consigo, mas eu sei que o teu Espírito me fortalece. O que é fortalecer? É tornar mais resistente, é reforçar. Abra
Isaías 11:2 vai dizer assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e de constância, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. São 7 Espíritos de Deus que estavam sobre Jesus e através do Espírito Santo estão sobre a nossa vida. E um deles é Espírito de fortaleza. O que é fortaleza? É a qualidade ou caráter de ser forte. Então Deus derrama sobre nós esse caráter. Deus derrama sobre nós essa possibilidade de ser forte, de ter um caráter firmado em Deus, de ter um caráter fortalecido em Deus. Exige constância. É uma postura de firmeza diante das dificuldades. Então, Deus, Ele derrama sobre mim, sobre a sua vida, um espírito de fortaleza. É por isso que Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Durante todo o seu trajeto e toda a sua caminhada cristã, Paulo ele foi aprendendo, ele foi amadurecendo. Tudo aquilo que ele conhecia da palavra, tudo aquilo que ele conhecia da parte de Deus foi experimentado. Através da luz de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, Paulo pôde ver como essas palavras o transformaria, como ao aplicar, a colocar no seu dia a dia essas palavras, ele seria fortalecido. Da mesma forma acontece com cada um de nós. Quanto mais nós conhecemos a palavra, quanto mais nós nos aprofundamos na palavra de Deus, o Espírito Santo ele age no meu e no seu coração, ele age na nossa mente, transformando, nos fazendo entender que através da ação conjunta com Ele, eu sou fortalecido, eu posso me tornar mais resistente. Hoje eu tenho uma fraqueza, eu não consigo resistir ao pecado da mentira. Alguém me pergunta alguma coisa, a coisa mais simples eu minto. Eu não tenho firmeza para falar a verdade. Quando eu admito ao Espírito Santo esta fraqueza e falo, sozinho eu não consigo, eu preciso da sua ajuda, o Espírito Santo vai começar a me constranger toda vez que eu conto uma mentira. Ele vai começar a me incomodar. Até que o incômodo é tanto que eu não conto uma vez, eu passo um dia, a pessoa me pergunta, eu tenho aquele impulso de mentir, eu já lembro o que eu senti, eu não minto. Mas essa semana, em vez de mentir todo dia, eu menti uma vez só. Você já está sendo fortalecido. Você está começando a resistir àquele pecado. A palavra nos diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é apresentar? O que é apresentar resistência? É eu impedir que algo aconteça voluntariamente na minha vida. Eu resisto àquilo. Então, quando eu começo a resistir às investidas, de pouco a pouco, o diabo vai fugir da gente, porque eu estou resistindo à ação dele. Já teve aquele amigo que te convida para ir para um lugar, te convida para ir para a casa dele, e você fala assim, depois a gente marca, depois eu vou. Aí na outra semana ele te convida de novo, aí você diz, não, outro dia eu vou, mas não vai. Aí ele te convida de novo, até que ele para de te convidar. Você resistiu tanto aos convites dele, que ele parou de te convidar. No mundo espiritual funciona assim também. Quando você começa a resistir aos convites do diabo na sua vida, ele vai fugir de você. É o que a palavra nos diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nós queremos fazer isso uma única vez, porque nós queremos poupar o trabalho. Mas isso são ações diárias que nós precisamos ter. Ações de resistência diárias, de acordo com a nossa
necessidade, de acordo com as nossas fraquezas. Aquilo que é fraqueza para mim pode não ser fraqueza para você. Nós temos necessidades e nós temos fraquezas diferentes. Mas quando nós reconhecemos o Espírito Santo que trabalha em nós, nos dá ferramentas para lidar com cada uma delas. Para que nós possamos, para que esse espírito de fortaleza que há sobre nós, ele possa cada vez mais tomar resistência. Para que ele possa agir com cada vez mais profundidade sobre nós. E assim nós possamos pegar essa afirmação que Paulo disse: tudo posso. Tudo é tudo. Todas as coisas eu posso. Eu sou capacitada para vencer qualquer situação. Eu sou capacitado e capacitada pelo Espírito Santo para vencer qualquer situação. É isso que Paulo está dizendo. Eu posso tudo porque nele eu sou forte. Não em mim, não na minha capacidade, mas na ação dele sobre a minha vida. Quanto mais de você tiver, tem um louvor que a gente costuma cantar, que ele cresça e eu diminua. Quanto mais nós diminuirmos, para que o Espírito Santo cresça na nossa vida, mais capacitados nós seremos para realizar tudo aquilo que Deus deseja de nós, como foi dito na palavra introdutória. Tudo aquilo que Deus deseja de nós para resistir qualquer situação de necessidade que nos for apresentada. Não vai ser a falta, não vai ser a tribulação, não vai ser a angústia que vai te impedir de alcançar aquilo que Deus tem. Por quê? Porque tudo você pode. Se você estiver firmado e fortalecido em Jesus, Ele vai te capacitar para tudo. Ele vai te capacitar. Não é a nossa habilidade de resolver os problemas, não é a nossa resiliência, a nossa habilidade de suportar os problemas, mas é o quanto do Espírito Santo você tem na sua vida e o quanto você deixa, quanto você permite que Ele trabalhe na sua vida. É isso que vai te dar a fortaleza para suportar. É isso que vai fazer você poder todas as coisas. Para concluir, Romanos 8:32, Paulo ele descreve: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também ele, com ele, todas as coisas? Paulo está dizendo, Deus entregou o seu filho único, Ele entregou para salvar as nossas vidas. O que mais além disso, Deus não pode entregar nas nossas mãos? O bem mais precioso dele, Ele já nos deu. E ainda a nossa mente limitada acha que Ele não pode nos entregar uma porta de emprego. Acha que Ele não pode nos entregar a restauração de um casamento, a cura de uma enfermidade, que Ele não pode nos entregar a libertação daquele vício que a gente necessita, que Ele não pode nos entregar a libertação de um sentimento que nos mantém cativo. Ele entregou aquilo que mais o importava, aquilo que era de mais precioso, Jesus Cristo. Todas as coisas Ele pode colocar nas nossas mãos. O que importa é para que você deseja essa coisa, qual é a intenção do seu coração naquilo que você tem pedido a Deus. Você quer ser fortalecido diante de uma dificuldade, com qual intento do coração? Para mostrar para as pessoas que você pode, que você conseguiu, ou para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida? Deus nos entregou aquilo que era de mais precioso.
E às vezes nós não tomamos posse daquilo que Ele já nos entregou porque nós não cremos. Certa ocasião, Jesus estava com seus discípulos, encerrando a mensagem. Ele desceu do monte com 2 dos seus discípulos. E quando ele chega, havia uma situação de um pai com seu filho endemoniado. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Explicaram para Jesus, o pai explicou para Jesus a situação do seu filho. E perguntou se Jesus poderia fazer alguma coisa. A resposta de Jesus assim: tu podes crer? Perguntou para o pai: você pode crer? Tudo é possível àquele que crê. Nós podemos crer naquilo que Jesus pode fazer, porque se nós podemos crer, tudo é possível. Aquele homem responde para Jesus assim: me ajuda na minha incredulidade. Quando nós temos fé, a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós temos fé, o mundo espiritual se move em nosso favor. Porque Deus, Ele necessita de cooperação nossa. Quando nós entregamos as nossas fraquezas a Ele e temos fé de que Ele vai operar, tudo se torna possível. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém. Glórias a Deus, aleluia. Palavra maravilhosa, né? Possamos levar essa palavra para dentro das nossas casas. E essa casa aqui, ó, dentro do seu coração. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, antes de eu estar orando, fazendo a oração final, eu gostaria de chamar a filha da visitante. Como é que é o nome dela? Lara. Ela fez aniversário quando? Dia 16. Domingo? Vem cá. Vou estar orando por ela. E nós vamos estar, né? Batendo parabéns para ela, né? Lara, quantos aninhos você fez, Lara? 8? Glórias a Deus, aleluia. Feche seus olhos, Lara. Estenda as mãos para cá. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa Lara, Senhor. Ela completou, meu Deus, domingo, meu Pai, mais um ano de vida. Ó Pai querido, Pai amado, nós agora estamos aqui, meu Deus, orando por ela. Ó Pai, mas é o Senhor que vai derramar a bênção. Ó Pai querido, Pai amado, dê crescimento para ela, crescimento em estatura, crescimento espiritual, sabedoria, obediência aos pais, e que ela venha seguir o caminho do Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, também eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus, venha repreender todo o mal sobre a vida dela. Venha repreender, meu Deus, enfermidades. Venha repreender o homem sanguinário, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai querido, Pai amado, venha guardar ela, Senhor, com os teus anjos. Em nome de Jesus, meu Pai. Ó Pai querido, Pai amado, que ela continue sendo um orgulho para a mãe dela. Em nome de Jesus, porque ela é amiga da tua mãe, é a companheira da tua mãe. Ó Senhor, abençoa, cuida, guarda e protege. Em nome de Jesus. Vamos bater parabéns para ela? Parabéns para você. Essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você. Essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva lá! Glórias a Deus, aleluia. Seja sempre bem-vinda, tá? A porta do caminho está aberta para vocês, em nome de Jesus. Irmãos, eu estava conversando, né, com a Elaine. Ela tem um dia de folga dela no dia 24 de outubro. E nós, todos os meses, nós sempre, desde a época que nós estávamos lá na varanda, nós programamos de fazer a distribuição do sopão. Tá, irmãos? Então no dia 24 nós vamos estar fazendo a distribuição do sopão. Quem quiser ir, fala conosco.
Entendeu? Nós vamos estar saindo daqui às 7h30, no dia 24, para distribuir sopão, tá? Aí quem quiser ir fala conosco. Aí vai em 2 carros, tá? Vai o meu e vai o da Elane. Então vai ter vaga. Vai ter vaga para pelo menos mais umas 4 pessoas, né? Pelo menos para umas 4 pessoas tem. Não podemos levar todo mundo da igreja, que não dá, não cabe. Mas 4 pessoas dá, para nós distribuir o sopão. O evangelismo esse mês não vai ter não, porque eu mandei fazer o carimbo. Eu pedi para fazer o carimbo da igreja com os novos dias de culto. Amém? Eu quero estar orando com vocês. Se põe sobre os seus pés, em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, abençoe o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Leve eles, meu Pai, de volta para casa com segurança, guardando, meu Pai, de todo o mal. E que essa palavra, meu Deus, em nome de Jesus, fique em seus pensamentos, seus corações, e possam entrar para dentro das suas casas sabendo: tudo posso naquele que me fortalece. E quem me fortalece é o Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, abençoa cada um, abençoa cada familiar, Senhor, representado aqui. Em nome de Jesus, meu Deus, dê uma continuidade de semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quinta-feira tem a quinta profética, tá, irmãos? Quem vai estar aqui é o evangelista Ezequiel. Então vocês venham em nome de Jesus. Estendam as vossas mãos. O grande amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que aguardam a volta iminente do Senhor. E todos aqueles que o amam com sinceridade possam dizer: amém. Estamos abençoados em nome de Jesus. Está chovendo? Então tá. Não, ela já foi, já. Vai estar com o celular aqui, deixa eu estar vendo. Deixa eu ver o nosso vídeo. Rapidinho. Come on.